Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 27ª aula. Bom, irmãos, esta aula, então, é uma continuidade da aula passada. Como vocês estão lembrados, nós demos uma introdução sobre esse tema, uma introdução sobre a grande tribulação. E na aula de hoje, então, nós vamos iniciar o estudo especificamente, então, do capítulo 12 de Apocalipse. Amém? E como eu disse na aula passada, esse estudo nós vamos dividir em duas partes. Amém? Então hoje nós vamos estudar até o versículo 6 deste capítulo, e depois vai ficar mais claro o porquê que eu estou dividindo essa aula em duas partes. E na próxima aula, na aula 28, nós damos continuidade então do versículo 7 até o último versículo desse capítulo. Amém? Mas é muito interessante nós separarmos a aula para ficar mais fácil a compreensão, mas vocês vão entender durante a aula. Amém? Vamos fechar nossos olhos para nós iniciarmos, irmãos? Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, eu te agradeço pela tua presença, Pai. Ah, Senhor, como é bom sentir a tua presença e saber que o Senhor nos trouxe até aqui. Ah, Senhor, tantas coisas acontecendo nesta terra, tantos países sofrendo aflição, mas nós temos, ó Deus, a tranquilidade, porque nós conhecemos a tua palavra e nós sabemos que o Senhor está no domínio e no controle de todas as coisas. Tudo que acontece nesta terra, ó Deus, o Senhor tem pleno domínio. E isso nos tranquiliza porque o Senhor é Deus que cuida de nós. Então eu peço, ó Pai, que nesta aula o Senhor venha trazer a tua verdade em nosso coração, assim como o Senhor tem feito nas outras aulas. Nos instrui, Senhor, porque nós encontramos a verdade somente na tua presença. É o que nós queremos, ó Pai. E mais uma vez essa aula é consagrada ao Senhor. Faça conforme a tua vontade, Espírito Santo. E eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica, aula 27. Amém? Bom, irmãos, eu quero dividir certinho aqui para nós ficarmos bem alinhados nesses estudos aqui a respeito da grande tribulação, só para nós colocarmos em nossa mente realmente como está sendo feita a divisão deste tema sobre a grande tribulação. Amém? Na aula passada, que foi nossa aula 26, nós demos então uma introdução sobre a grande tribulação. E nós focamos esse tema aqui, uma introdução explicativa dos principais pontos e demos ali a localização cronológica do evento. Amém? Caso vocês não assistiram a aula 26, é muito interessante vocês terem em mente a aula 26 para que a aula 27 agora seja melhor compreendida. Amém? Então a aula 26 é essa introdução que nós demos. Na aula de hoje, nós colocamos esse tema continuamos sobre a grande tribulação, mas inicia então a nossa parte 1 sobre o estudo específico do capítulo 12. Amém? E o que nós vamos tratar aqui é a origem do confronto entre Israel e Satanás. Amém? Nós temos aqui dois personagens que a Bíblia vai tratar nesses 6 primeiros versículos aqui do capítulo 12, e nós vamos entender por que a Bíblia trata desta apresentação. O porquê que a Bíblia trata deste confronto entre a nação de Israel contra Satanás. Amém? Esta vai ser a aula de hoje. E na aula que vem, nossa parte 2 da grande tribulação, nós vamos ver então o conflito espiritual nas regiões celestiais. Amém? Então, no capítulo 12 de Apocalipse, nós temos dois assuntos a tratar: a origem do confronto entre Israel e Satanás e o conflito espiritual nas regiões celestes. Amém? Se a gente prestar muita atenção nessas duas aulas, vai ficar muito clara a visualização completa do capítulo 12. Amém? Mas na aula de hoje vamos focar nos 6 primeiros versículos do capítulo 12. Então, se você está com a palavra de Deus aí, abra comigo no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Diz assim a palavra: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra,
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que ela, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém? Esses são os 6 primeiros versículos aqui do capítulo 12, e lendo este texto você identifica aqui 2 personagens, uma mulher e o dragão. Amém? Esses 2 personagens é o que vai ditar a aula de hoje. Amém? Bom, nessa primeira parte então do capítulo 12, irmãos, o apóstolo João ele vai tratar de um retrospecto histórico profético, onde há uma contemplação dos fatos passados de grande importância para o entendimento dos fatos que se seguirão. Aqui a visualização é muito clara. João ele vai trazer aspectos de acontecimentos que já aconteceram no passado, de profecias que já se cumpriram. Então João ele faz um retrospecto, ele dá uma lembrança, ele traz à memória aquilo que já aconteceu. E isto acontece para que, quando a pessoa absorver as informações dos acontecimentos que já aconteceram, então ela vai conseguir visualizar com clareza os eventos que acontecerão daqui para frente. Amém? Então, para você entender o que vai acontecer daqui para frente, na sua cabeça tem que estar muito claro o que já aconteceu lá atrás. Amém? É exatamente o que o capítulo 12 vai começar a nos dizer. O capítulo 12 começa assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Podemos verificar aqui então o primeiro personagem que aparece nas visões de João, né? A mulher aqui é esse primeiro personagem. Esses personagens você tem na aula anterior. Se vocês verem na aula anterior ali, eu coloquei todos os personagens que vai aparecer neste contexto da grande tribulação. Amém? Podemos dizer que é o mais importante deles, pois os demais acontecimentos vão girar em torno da mulher. Amém? Então eu coloco como a mulher sendo o principal personagem, porque todos os outros personagens vão ter a mulher como centro da sua atuação. Tá ok? Então quem é essa mulher? É a pergunta que eu faço para vocês. Quando vocês leem nesse texto aí, o que vocês podem supor ou o que vocês podem afirmar do significado realmente deste personagem, desta mulher? Amém? E eu vou colocar alguns critérios aqui, eu vou colocar alguns pontos para nós afirmarmos quem é esse personagem de fato. Amém? Então, as interpretações sobre esse personagem podem divergir quanto ao significado real. Nesse estudo, nós vamos adotar que esta mulher de fato simboliza Israel. Amém? E para nós defendermos que essa mulher é Israel, eu coloco para vocês 4 argumentos que nós podemos sim afirmar sendo Israel esta mulher. Amém? São argumentos coerentes, são argumentos baseados na palavra. Então, quando alguém te perguntar, amém, irmãos, quem é esse personagem, quem é esta mulher que aparece no capítulo 12, você vai ter propriedade para afirmar que é Israel. Amém? Não é unânime, não é todos que vão dizer que é Israel, mas se nós afirmarmos que é Israel, nós temos que ter argumentos para nos basear. Amém? E basear na palavra. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Tá? Bom, primeiro argumento então, que esta mulher é Israel. Eu coloco para vocês que o arrebatamento é esse nosso primeiro argumento. O fato do arrebatamento, o fato da nossa visão ser pré-tribulacionista, amém? A igreja então é arrebatada antes da grande tribulação, é um argumento muito forte para nós afirmarmos que esta mulher é Israel. E eu coloco aqui para vocês porque algumas pessoas vão dizer que esta mulher é a igreja. Mas eu quero colocar nesse primeiro argumento que esta mulher não pode ser a igreja numa visão pré-tribulacionista. Amém? Então, esse primeiro argumento é mais para eliminar uma outra afirmação de algumas visões, que esta mulher sendo a igreja. Então, eu vou argumentar aqui que esta mulher não é a igreja. Então, quando nós argumentamos que esta mulher não é a igreja, então as nossas alternativas ficam muito mais reduzidas e nós temos mais propriedade ainda para afirmar que é Israel. Amém? Então, por que esta mulher não é a igreja? Bom,
Uma das interpretações a respeito desse personagem é que essa mulher simboliza a igreja. Então, diante de uma visão pré-tribulacionista, não é possível identificar esta mulher como a igreja. Pois... Tá meio branco aí, né, irmãos? Pois os relatos do capítulo 12 são fatos pós-arrebatamento. Amém? Deste modo, a igreja não está mais nesse cenário. Então, o motivo é muito simples. Aqui o capítulo 12 está citando um cenário, uma realidade pós-arrebatamento, e o ambiente do capítulo 12 não é o céu, o ambiente é a terra. Então, se nós estamos falando que esta descrição do capítulo 12 são acontecimentos pós-arrebatamento e na terra, então não pode ser a igreja, porque a igreja está no céu no capítulo 12. Amém? A igreja já foi arrebatada no capítulo 12. E a mulher está na terra. A mulher não está no céu. Quem está no céu é a igreja. Amém? Essa seção fala que a mulher é perseguida pelo dragão durante 3 anos e meio, que é uma designação de tempo usada somente em relação à grande tribulação. Amém? Então é mais um argumento para nós afirmarmos que não é a mulher não é a igreja. Amém? Porque essa mulher vai ser perseguida durante 3 anos e meio. E como eu falei em aulas passadas, a designação 3 anos e meio corresponde a uma parte da grande tribulação que totaliza 7 anos. Tá bom? Então, essa designação aqui na Bíblia, do Apocalipse, 3 anos e meio, é uma designação de uma parte da grande tribulação. Então a Bíblia está sendo muito clara aqui. A mulher está participando da grande tribulação. Amém? E uma visão que nós temos aqui, pré-tribulacionista, a mulher, a igreja não passa pela grande tribulação. Amém? Então a mulher não pode ser a igreja por causa desse argumento também. Tá? Bom, o capítulo 12 então narra eventos que estão acontecendo na Terra em um período pós-arrebatamento. Tá ok? Tá muito claro então por que a igreja não pode ser a mulher. Amém? Então, nós temos o arrebatamento, como tenho falado em outras aulas, o evento do arrebatamento vai dar origem a eventos no céu e na terra. Bom, quando o arrebatamento acontecer, a igreja vai estar no céu, Israel vai estar aqui na terra. Caso vocês queiram compreender melhor isso daqui, a aula sobre que nós falamos sobre os 2 grupos, o primeiro grupo, o segundo grupo, nós tratamos em detalhes sobre a igreja no céu e Israel na terra, tá bom? E a igreja vai estar participando das bodas no céu e Israel estará participando da grande tribulação na terra, e é exatamente o que o capítulo 12 está tratando, a participação da mulher durante a grande tribulação. Segundo uma visão que eu estou colocando aqui para vocês, a participação de Israel durante a grande tribulação. Amém? Então, mulher é Israel. É isso que eu estou argumentando com vocês. Bom, mas para nós afirmarmos ainda com mais propriedade que esta mulher é Israel, precisamos de mais alguns argumentos. Vamos para o segundo então, irmãos. A continuidade, usando como base os parênteses que nós demos no Apocalipse. Vocês estão lembrados do parênteses? Lembra que eu citei para vocês sobre um parênteses e o segundo parênteses? Caso vocês não lembrem, eu coloco aqui para vocês. Amém? Existe uma continuidade perfeita entre os capítulos 11 e 12. Amém? Então, quando eu cito a característica continuidade, eu estou relatando para vocês que o final de um capítulo anterior é uma prévia do capítulo que está por vir. Isso que nós chamamos de continuidade. Então, se o capítulo 11 termina com uma descrição a respeito de um personagem e o capítulo 12 começa a falar sobre esse personagem, é a característica que nós damos de continuidade. O capítulo anterior continua para o capítulo seguinte. Tá bom? O capítulo 11 então termina com a descrição da Arca da Aliança, que é uma referência a Israel. Sendo assim, temos uma introdução dos acontecimentos seguintes, que é aqui o capítulo 12. Amém? Então, para vocês lembrarem esta continuidade, o parênteses que nós demos, eu coloquei para vocês. O capítulo 7 nós colocamos como parênteses 1, são as aulas 17 e 18, caso vocês queiram compreender melhor o porquê que eu estou citando o parênteses 1 aqui como questão de continuidade, assista às aulas 17 e 18. E nós demos um pouco tempo atrás agora
as aulas 23 e 24, quando nós tratamos do nosso segundo parênteses, que é em relação ao capítulo 10 e o capítulo 11. Amém? Quando você compreende melhor o parênteses do Apocalipse, você consegue entender com propriedade a questão de continuidade de um capítulo para o outro. Amém, irmãos? Tá clara essa questão? Então assista essas 4 aulas, caso vocês não assistiram ainda. E se vocês tiverem dificuldade para entender algum ponto, entre em contato comigo. Amém? Vamos dar continuidade aqui então, irmãos. Então, analisando esses parênteses, é comum observarmos que o Apocalipse, então, ele antecede os fatos que ocorrerão a seguir. Amém? Então é muito normal no Apocalipse você se deparar com essa situação. Um fato termina o capítulo do Apocalipse, algum capítulo do Apocalipse termina e ele termina com uma prévia do que está por vir no próximo capítulo. É muito normal nós encontrarmos essa questão de continuidade no Apocalipse. Tá bom? Tá claro essa questão, irmãos? O que é a continuidade? Tá ok? E o terceiro argumento, o terceiro ponto que eu coloquei para vocês é que o capítulo 12 é uma continuidade, então, do término do capítulo 11. Tá bom? Quando nós falamos da Arca da Aliança. Ou seja, a mulher descrita no capítulo 12 se refere a Israel. Eu coloquei esse argumento, inclusive, nas aulas anteriores, falando que a Bíblia, quando a Bíblia cita a Arca da Aliança, é uma designação muito clara para com Israel. Amém? Então, o final do capítulo 11 de Apocalipse, ele vai falar da Arca da Aliança. E eu coloquei na aula anterior que a Arca da Aliança é uma designação a Israel. Então, se a Bíblia está terminando o capítulo 11 com uma designação a Israel, logicamente, é muito normal que essa questão de continuidade então aconteça no capítulo 12. Então você termina falando de Israel, ela vai começar o capítulo 12 falando também de Israel. Tá ok, irmãos? Vamos lá então. Terceiro argumento para essa mulher ser Israel. Aspectos desta mulher. A Bíblia cita os aspectos desta mulher. Olha o que diz a palavra. Vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Amém? Então eu grifei em amarelo as características sol, lua e 12 estrelas. Amém? As 3 características. E eu quero colocar aqui para vocês o que significa cada uma delas, porque quando nós entendemos o significado da característica, a nossa mente, irmãos, ela avança, né? Ela se expande para aquela visão, para aquele texto. Amém? Então, quando a Bíblia está falando aqui sol, ela está apresentando esta mulher, Israel, como portador da luz, como portador de autoridade divina e sobrenatural. E o sol, irmãos, representa Cristo, é isso que nos diz Malaquias 4:2, que diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Amém? Então, você vê que o texto é muito claro quando é uma relação do sol como sendo Jesus Cristo. Amém? Mas tem as outras características aqui que vai nos dar uma visão um pouco melhor sobre isso. A lua, ela é subordinada ao sol. Amém? Recebendo dele a sua luz. Assim, por uma comparação, toda a glória de Israel provém do sol, provém daquele que é Deus, que é o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então tudo que Israel tem provém de Deus. Assim como a lua, o aspecto da lua provém da luz do sol. Amém? Que resgatou e deu-lhe vida. A lua brilha de noite, da mesma forma que Israel, ele deverá brilhar na hora mais negra que é de vir no mundo. Na hora da grande tribulação, Israel deverá brilhar, assim como a lua brilha em momentos de escuridão. Tá bom? E 12 estrelas falam das tribos e da sua glória futura, quando Israel for posto como cabeça das nações. Amém? Então aqui nós temos 3 características que são muito fortes para o judeu, para o povo de Israel. Amém? E eu coloco aqui o significado para mostrar as características de uma realidade num período de grande tribulação. Amém? Mas eu coloco para vocês um argumento muito forte sobre essa descrição.
que você verifica isso em Gênesis 37:9, aquele sonho de José. Amém? Então nós podemos verificar que esses elementos são símbolos da nação de Israel, quando José teve seu sonho contado a seus irmãos, fazendo referência que aquela família de irmãos se tornaria uma grande nação. Acompanhe comigo o que diz Gênesis capítulo 37, versículo 9. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então você consegue verificar, irmãos, as mesmas características que José teve em sonho, é as mesmas características, é o sol, a lua e as estrelas acontecendo aqui no Apocalipse. Amém? Existe então uma relação muito forte entre a nação de Israel com essas características. Amém? É as mesmas características do sonho de José. E esse sonho de José nada mais é do que uma visão que Deus estava dando para José em sonhos, que aquela família se tornaria um dia uma grande nação, como nós sabemos que aconteceu. Amém? Vamos então dar continuidade, irmãos. Apocalipse 12 continua assim: E estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então nós visualizamos aqui que esta mulher, que nós estamos falando que é Israel, estava grávida. O que isso significa? Se identificarmos a identidade deste filho, desse filho que essa mulher está esperando, amém? Logicamente, irmãos, nós podemos identificar com precisão, então, a identidade da mulher. Então, se nós identificamos as propriedades e identidade do filho que ela espera, logicamente nós teremos informações sobre a identidade desta mulher. Tá bom? Então, através do filho, nós poderemos ter um quarto argumento. Nós demos 3 até agora, amém? Mas nós ainda temos um quarto argumento, que esta mulher é Israel, amém? Acompanhe comigo os próximos slides, irmãos. Viu-se também outro sinal no céu. Então, João contempla uma segunda visão, e esta segunda visão vai fazer nós identificarmos o filho da mulher e também outro personagem. Eis um grande dragão vermelho. Então nós temos aqui o nosso segundo personagem. Primeiro, a mulher. O segundo, o dragão vermelho. Amém? E as características para nós identificarmos esse dragão vêm agora acompanhado no próximo texto do capítulo 12, que diz assim: que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Amém? Bom, irmãos, nós podemos adiantar aqui que Satanás é esse dragão. Amém? Assim como nós estamos falando que a mulher é Israel, aqui não tem muita dúvida, aqui não tem muita interpretação. Aqui, de fato, a Bíblia é muito explícita nessa questão. O dragão é Satanás. Amém? Mas as características desse dragão eu separo para vocês no próximo capítulo, no capítulo 13. E também no capítulo 17 nós vamos citar essas características. Então eu peço um pouquinho de paciência. Quando nós entrarmos no capítulo 13, nós vamos falar com muito mais propriedade a respeito do dragão. Amém? Mas o dragão aparece aqui no capítulo 12, então nós temos que trabalhar com este personagem de forma adiantada, vamos dizer assim, e nós podemos adiantar que é Satanás sim. Amém? Então, a mulher de Israel, nós estamos argumentando a respeito disso, e o dragão, sem dúvida nenhuma, é Satanás. Amém? Vamos lá. Podemos verificar então de uma forma muito clara que esse dragão é de fato Satanás. E esta confirmação está contida no próximo texto, que diz assim: a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então esse texto aqui é uma característica muito forte, que este dragão é Satanás. E isso confirma 2 textos que falam sobre a queda de Lúcifer, sobre a queda de Satanás. Amém? Que o primeiro que eu cito para vocês é Isaías capítulo 14, versículo 12. Diz assim a palavra: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Amém? Então nós temos aqui uma descrição que é realmente essa mesma descrição dessa seção aqui de Apocalipse capítulo 12. Conseguem identificar, irmãos? Amém? E nós temos um segundo texto na palavra de Deus,
que fala sobre a queda de Lúcifer e que confirma que esse texto aqui do capítulo 12 está descrevendo Satanás. Amém? Que é Ezequiel capítulo 28, do versículo 16 ao 18. Acompanhem comigo essa leitura. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela sua injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Amém? Então, nós temos aqui dois textos que confirmam a queda de Satanás e confirma que esse texto aqui, falando sobre realmente que este dragão levou a terça parte das estrelas do céu e ele foi lançado sobre a terra, confirma Isaías, confirma Ezequiel, que esse dragão, que esse personagem é Satanás. Tá claro, irmãos? Amém? Então esses dois textos podem ser relacionados com a queda de Lúcifer. Tá? Bom, o primeiro ponto que eu coloco para vocês é que as estrelas do céu aqui que nós lemos se refere a anjos caídos. Amém? Então quando ele fala aqui essa expressão, que esse dragão levou a terça parte das estrelas do céu, ele está falando que ele levou a terça parte dos anjos. Esses anjos se tornaram demônios. Tá bom? Segundo ponto que eu coloquei para vocês é que a expressão a sua cauda levava demonstra então que estes anjos foram enganados, né? Essa expressão levava, ele levou eles ao engano, levou eles ao erro, levou eles ao pecado, levou eles ao problema. Amém? Essa questão de levou é a mesma coisa que persuadir, convencer. Amém? E agir em contrariedade com aquilo que eram anjos de Deus e desta forma se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios. Tá bom? E o terceiro ponto que eu coloco aqui para vocês, irmãos, é que a Bíblia ela não relata o momento da queda de Satanás. Amém? Nós não temos essa descrição cronologicamente. Mas nós podemos colocar esse acontecimento, essa queda, em algum momento antes da criação do homem, visto que a raça humana então foi tentada por Satanás, a antiga serpente lá no Éden. Amém? Então desde o Éden, desde Adão e Eva, Satanás já agia para enganar o povo de Deus, para enganar o homem. Amém? Então, essa queda, essa descrição de Isaías, Ezequiel e do capítulo 12 de Apocalipse aconteceu em algum momento antes da criação do homem. Tá ok? Bom, na próxima sessão, o Apocalipse vai deixar claro que sempre houve uma grande expectativa para a vinda de Jesus. Amém? A partir da promessa que nós encontramos lá em Gênesis 3,15, da parte do dragão Satanás, sempre houve então uma preocupação com o nascimento de Jesus Cristo, com o nascimento do Messias. Então, e diante disso, houve várias tentativas para impedir o cumprimento desta promessa. A partir do momento que a sentença de que Satanás seria esmagado pelo filho da mulher em Gênesis 3,15, então há uma preocupação, uma ação de Satanás para impedir que este filho nasça. Amém? Então por isso que nós associamos muito a mulher aqui do Apocalipse sendo Israel. Porque uma das sentenças ali, e nós vamos ler aqui em Gênesis 3,15, é que o filho da mulher pisaria sobre a cabeça do dragão, a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. O filho da mulher. O que nós estamos tratando aqui do Apocalipse? O filho da mulher. Tá ok? Vamos lá. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Então aqui nós temos uma descrição muito clara que Satanás estava esperando esse filho nascer para tomar uma ação e impedir que o objetivo desse nascimento acontecesse. É por isso que ele fala, lhe devorasse o filho. É por causa disso. Amém? Então, irmãos, lá em Gênesis nós temos então o início do cumprimento, do início da promessa, amém? Quando Deus cita que o Messias iria vir para resgatar o homem. Isso você verifica em Gênesis 3,15 que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós temos aqui uma sentença dada por Deus a Satanás e falando realmente que o filho da mulher pisaria sobre a sua cabeça. Tá ok? Então a partir daqui Satanás sabia que em algum momento o Messias iria vir para cumprir este objetivo, para cumprir esta palavra lançada de Deus. Amém? Bom, durante toda uma história do Antigo Testamento nós verificamos que Deus chama Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E em Gênesis 12:3 nós temos uma promessa de Deus para Abraão que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Essa expressão, irmãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma expressão de que através de Abraão, através da sua descendência, o Messias iria vir. Esta questão de todas as famílias da terra serão benditas por causa de você, é por causa de você eu farei vir o Messias, farei nascer o meu filho e ele salvará todas as famílias da terra. Amém? Então por causa dessa promessa que Deus dá, fazendo referência realmente que Deus iria usar Abraão para que o Messias viesse através da família dele, através da sua descendência e salvasse todas as famílias da terra. Amém? Bom, irmãos, essa promessa ela foi sendo confirmada durante o tempo. Amém? Para o filho da promessa, para Isaac, também foi confirmada em Gênesis 26, de 3 a 4, que diz assim: peregrina esta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dessas serão benditas todas as nações da terra. Então nós verificamos aqui mais uma vez Deus confirmando essa promessa de que através de Abraão, que através de Isaac, todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa da vinda do Messias. Amém? Em Israel também, o filho de Isaac, Jacó, amém? Temos essa promessa em Gênesis 35, de 11 a 12, que diz assim: disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações será de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência, depois te darei a terra. Amém? Então nós temos aqui mais uma vez a confirmação. Amém? Então nós temos aqui os patriarcas, todas essas referências que eu coloquei para vocês é uma confirmação de que Jesus Cristo estava sendo traçado, o seu nascimento estava sendo realmente planejado por Deus durante toda a história. Em toda essa história, irmãos, o dragão observava, Satanás observava e ele esperava em algum momento Jesus Cristo nascer. Porque existia essa preocupação, opa, o filho pisará sobre a minha cabeça. Então Satanás começa a observar. E todas essas promessas Deus começou a traçar por como que Jesus Cristo iria nascer, como que o Messias iria vir. Amém? Mas isso fica ainda um pouco mais claro e se confirmam através do filho de Israel, que nós colocamos aqui como sendo Judá. Amém? Um dos filhos de Israel, Judá, um dos filhos de Jacó, Judá, recebe esta promessa que nós verificamos em Gênesis 49:10. Uma passagem muito forte que nos remete a uma realidade. Acompanhe comigo. O cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém? Esta promessa, irmãos, é o que realmente dá a realidade e a explicação para por que nós falamos que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. É por causa desta palavra em Gênesis 49:10. Até que venha Siló. É uma referência a Jesus Cristo. E a ele se congregarão os povos. Falando sobre o Rei dos Reis. Sobre o leão da tribo de Judá. Então que uma designação e uma profecia muito forte que Jesus Cristo viria através da tribo de Judá. Amém? E tudo isso Satanás observava. Mas nós temos também uma promessa muito forte feita a Davi, amém? Que era descendente de Judá, veio da tribo de Judá, e nós verificamos a promessa feita por Deus a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 12 a 13, que diz assim:
quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Amém? Nós temos uma promessa aqui de Deus que através da casa de Davi, ele confirmaria o seu reino para sempre. E como tenho falado em outras aulas, esta é uma promessa com referência ao Messias, a Jesus Cristo, que vai ser cumprida no milênio. Amém? O milênio é o cumprimento do que é escrito em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 12 a 13. Amém? E é por causa desta palavra, muitas vezes, que nós falamos que Jesus Cristo é o filho de Davi e Jesus Cristo é a raiz de Davi. Amém? Porque através de Davi, através desta promessa, Jesus Cristo iria nascer, iria vir como ele veio, como ele morreu e ressuscitou, e vivo ele está hoje. Amém? Então, irmãos, nós temos aqui um trajeto, um processo cronológico, Deus agindo durante toda a história até que Jesus Cristo viesse. É isso que Apocalipse 12 está tratando. O dragão esperava este filho desta mulher nascer com expectativa. E nós sabemos que este filho nasceu. Amém? Então nós podemos ver através desses textos, a vinda de Jesus começou a ser tratada de Gênesis e Deus começou a selecionar e começou a definir as pessoas que dariam a luz ao filho dele, a Jesus Cristo. Amém? Da mulher Israel na plenitude dos tempos. Então Deus seleciona Israel como sendo aquela que daria luz ao filho. Amém? Por isso que nós falamos que Israel é a mulher. A mulher deu a luz ao filho, que é o filho de Deus. Amém? Está clara essa visualização, irmãos? Por que o Apocalipse está citando essa questão? Ele está preparando um plano de fundo. Ele está trazendo à realidade uma guerra entre Israel e Satanás. Amém? Um conflito que começou no Gênesis. Amém? Além dessas profecias, muitas outras forneciam um quadro claro apresentado para o nascimento do Messias. Primeiro que coloco para vocês é que diante de todo esse cenário histórico, Satanás ele sempre tentou frustrar a vinda do Messias e o cumprimento desta promessa. Logicamente, Satanás não teve sucesso, pois os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Segundo ponto que coloquei para vocês é que quando Satanás fica ciente, então, do nascimento de Jesus, ele começa algumas investidas específicas para impedir que Jesus Cristo iniciasse o seu ministério e salvasse a raça humana, que realmente se cumprisse a promessa de ser pisada a cabeça da serpente. Tá? É isso que essa sessão do Apocalipse está declarando. Satanás tentou devorar o filho da mulher. Então, diante dessa afirmação, nós podemos nos perguntar: de que maneira então Satanás, de que maneira o dragão tentou devorar este filho? Amém? Vamos aqui, eu coloco para vocês 2 pontos muito fortes para responder esta pergunta. O primeiro é quando ele utiliza a questão do Herodes. Herodes, ao saber do nascimento de Jesus, ordena a matança de todos os meninos de Belém, o local predito para o nascimento do Messias. Esta é a primeira investida de Satanás para impedir que Jesus Cristo iniciasse o seu ministério. Jesus Cristo nasceu, então vamos matar todos os meninos, Jesus Cristo é morto aí. Bom, nós conhecemos a história e sabemos que Deus interviu e isso não aconteceu. Amém? E um segundo ponto que eu coloco para vocês falar sobre as investidas de Satanás para tentar devorar este filho, é que ao final do ministério de Jesus, Satanás serviu-se de Judas para atingir o Messias. Porém, mesmo conseguindo matá-lo, como de fato Jesus Cristo foi entregue e morreu, amém? Satanás, o dragão, ele não conseguiu devorar este filho. Pois Jesus Cristo ele ressuscitou e consumou a sua missão e subiu para Deus. É isso que o Apocalipse capítulo 12 vai trazer agora. Amém? E então nós colocamos aqui o nosso quarto argumento, que é o filho da mulher. Então, está muito claro aqui, irmãos, que o filho da mulher é Jesus Cristo. Amém? Então tudo que nós estamos traçando aqui, todos os argumentos que nós estamos dando, nos leva realmente a entender com propriedade que a mulher citada em Apocalipse 12 é Israel. Amém? Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Bom, isso aqui é uma citação dos Salmos 2. Amém? E é uma referência muito clara a Jesus Cristo. Tá? Se você pegar Salmos 2 e ler do versículo 1 ao 12, diz assim esses salmos, irmãos. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então nós temos uma citação em Salmos 2 que confirmam que este filho é um varão que há de reger todas as nações com varas de ferro. É uma confirmação de Salmos 2 que nós lemos agora. Tá ok? Podemos então perceber que esta sessão do Apocalipse então faz um retrospecto histórico acerca do nascimento de Jesus Cristo, apresentando um conflito entre as trevas e a luz. Amém? Entre Satanás e Jesus Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então está muito claro que este filho é Jesus Cristo. Tá? A declaração de que Cristo está no seu trono demonstra absoluto poder e controle, e que em breve ele voltará. E quando falamos da volta do Senhor, nós podemos considerar aqui algumas coisas. Amém? Então esse texto é muito claro do Apocalipse. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou e vivo está hoje no seu trono. Ou seja, ele está vivo e sob o controle de todas as coisas. Tá bom? Mas quando nós falamos então sobre a volta de Jesus Cristo, olha o que nós podemos considerar. Primeiro, no arrebatamento, o anjo anuncia a chegada do reino de Deus e do seu Cristo, visto que foi desferido o primeiro golpe contra Satanás na redenção do homem. Amém? Então, quando a igreja é arrebatada, Satanás recebe o primeiro golpe. Amém? Todas as investidas que Satanás está fazendo hoje contra nós, hoje contra a igreja, quando Satanás visualizar esta igreja que é tão atacada por ele, sendo arrebatada para os céus, este é um primeiro golpe que Satanás sente. Amém? Essas pessoas eu não conseguirei mais atacar. Então ele vai se voltar muito para Israel. Amém? Então a partir do arrebatamento, o inimigo nada pôde fazer contra a igreja. E mais, o texto do Apocalipse declara que o seu tempo sobre a terra é breve. Amém? Está clara essa questão, irmãos? Que sobre todos esses argumentos que nós demos a respeito da mulher sendo Israel, do filho sendo Jesus Cristo e do dragão sendo Satanás. Amém? Bom, esse capítulo então estabelece a origem da ira do dragão contra a mulher. Note-se que aqui não existe nenhuma menção da igreja. A atenção ela é voltada para Israel. Por isso que o capítulo 12 narra um período de grande tribulação. Tá bom? A igreja foi o centro das atenções divinas durante o tempo dos gentios, o nosso tempo hoje. Amém? Eu bato sempre nessa tecla. O tempo dos gentios é hoje. É o mesmo tempo da graça. Amém? O tempo dos gentios é o tempo da graça. É o nosso tempo hoje. Ele só se encerra quando o arrebatamento acontece. Amém? Bom, como o capítulo 12, o arrebatamento já aconteceu, então Israel ocupa esse espaço de centro das atenções, vamos colocar assim, visto que a igreja então foi poupada, foi arrebatada aqui no capítulo 12. Tá bom? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém? A última sessão aqui da nossa aula de hoje, e eu coloco para vocês esses pontos, é que desde Gênesis Satanás usou várias estratégias para impedir o nascimento do Messias. E assim como Satanás sabia do Messias e tentou devorá-lo na sua primeira vinda, Satanás então ele sabe da importância do Israel nesses últimos dias, no período da grande tribulação, e ele vai utilizar este período para tentar, de novo, assim como ele tentou impedir, né, ele tentou usar alguma estratégia para fracassar o nascimento ou o ministério de Jesus Cristo, aqui durante a grande tribulação também ele vai usar algumas investidas para
atrapalhar o objetivo de Israel durante esse período. Mas nós vamos visualizar aqui, o Apocalipse nos revela que essas investidas não terão sucesso. Amém? Acompanhe comigo, irmãos. E a mulher fugiu para o deserto. Amém? Bom, o local então de esconderijo de Israel durante a grande tribulação é o deserto. E quando nós falamos de deserto, algumas considerações são muito importantes e pertinentes aqui nesta aula. Amém? Bom, quando nós falamos de deserto, irmãos, vem em nossa mente dois desertos. O primeiro e o segundo. O primeiro deserto do Antigo Testamento, amém? Quando Israel é liberto do Egito, e ali ele passa por um período de experiências muito profundas com Deus, amém? E nós temos o segundo deserto que o Apocalipse 12 está citando. Então, primeiro deserto, Antigo Testamento, segundo deserto, grande tribulação, amém? Em ambos os desertos, amém, Israel encontrou segurança e proteção divina. Tanto no Antigo Testamento, quando Israel é liberto do Egito e passa um período no deserto, nós encontramos ali segurança e proteção de Deus para Israel. Tanto aqui durante a grande tribulação, também Israel terá segurança, terá proteção de Deus. Amém? E também em ambos os desertos, Deus utiliza este ambiente para provar o coração e provar a fidelidade do povo de Israel. Amém? Tá ok? Bom, no primeiro deserto, Israel se rebelou contra o Senhor. Nós verificamos isso no Antigo Testamento, isso de fato é verdade. Israel começou a reclamar, tanto que a peregrinação, a trajetória de Israel no deserto foi alongada em muitos anos por Deus. Amém? Por causa dessa rebeldia. Bom, aqui no segundo deserto, a realidade vai ser diferente. Amém? Isso o Apocalipse nos revela e nós temos confirmação também através do profeta Zacarias em 2 textos. Amém? No segundo deserto, então, o profeta Zacarias declara que Israel voltará para Deus e principalmente se voltará para Jesus Cristo, para o Messias, a qual eles crucificaram. Veja o que diz Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como com quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? Então nós temos aqui arrependimento de Israel para com o Messias, para com Jesus Cristo. E também durante esse segundo deserto, Israel ele conhecerá as bênçãos espirituais que vêm de Jesus Cristo, que vêm de Deus. É isso que também Zacarias diz no primeiro versículo do capítulo 13. Acompanhem comigo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificação dos pecados e da imundícia. Amém? Então nós temos aqui 2 textos que confirmam que a trajetória de Israel durante o deserto vai ser muito diferente do primeiro. Amém? Bom, nós temos a última expressão aqui então desta primeira sessão do capítulo 12, 1260 dias. Então se 1260 dias equivale a 3 anos e meio, ou seja, é uma designação muito clara de um período da metade da grande tribulação. Amém? Então nós temos a primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio, a segunda metade da grande tribulação, mais 3 anos e meio, somadas dá o período total de 7 anos da grande tribulação. Amém? Como nós falamos em aulas passadas, o que vai separar esses dois a primeira metade e a segunda metade, é o rompimento do pacto do anticristo com Israel. Então, se há esse rompimento na metade, quer dizer que durante a primeira metade, Israel estará tranquilo, estará repousando no acordo, nessa aliança que eles fazem com o anticristo. Amém? Bom, quando acontece esse rompimento, então, Deus ele toma a situação, leva Israel para o deserto e ali ele vai tratar com Israel. Amém? Então, esse 1260 dias do capítulo 12 de Apocalipse está se referindo à segunda metade da grande tribulação. Tá claro? Então, nessa primeira parte do capítulo 12, nós vimos um resumo da aula de hoje. Amém? Retrospecto, então, da história de Israel, um retrospecto sobre a vinda de Jesus Cristo. Eu coloquei ali o contexto histórico, como que Deus planejou a vinda de Jesus Cristo durante os anos. Nós também vimos aqui a origem dos demônios, a origem da queda de Satanás. Amém? Colocamos 2 textos lá de Isaías e de Ezequiel.
E o terceiro ponto aqui que nós vimos é a origem do confronto espiritual que desenrola tanto tempo, a origem do bem, a origem do confronto, né, desse confronto entre o bem e o mal. Amém? Esses três principais pontos que nós vimos na aula de hoje. Amém? Tá claro por que nós dividimos essa aula em duas partes, irmãos? Porque nós precisamos entender o contexto histórico primeiro. E na aula que vem é que nós vamos ver então a guerra espiritual. Então a Bíblia apresenta aqui os personagens, ela explica os personagens, ela explica todos os pontos para que o leitor, quando for ler agora a partir do versículo 7 do capítulo 12, entenda o porquê que agora haverá uma guerra espiritual, uma guerra nas regiões celestes. Amém? Então o objetivo dessa sessão aqui é introduzir então os próximos acontecimentos, que nada mais é do que o conflito espiritual nas regiões celestes. Amém? Então eu espero vocês na aula 28, quando nós vamos tratar então desta guerra, deste confronto espiritual entre Israel e o dragão nas regiões celestes. Amém? Espero que vocês tenham gostado da aula, irmãos. Qualquer dúvida, escreva no comentário para mim, por favor, e nós esclarecemos sem nenhum problema. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos a aula de hoje? Amém? Vai fechar seus olhos, irmãos, fala com Deus, agradeça a Ele por esse tempo. Ele tem sido bom conosco. Senhor, eu te agradeço pela tua presença, por mais este momento. Eu te agradeço pela tua fidelidade e por nos trazer aqui, ó Deus, para conhecer a tua palavra. Ah, Senhor, tantas pessoas nessa terra que estão querendo conhecer a tua palavra, que estão querendo ter um encontro contigo. E nós estamos aqui, ó Deus, para aprender do Senhor. Obrigado pelo tempo de paz que o Senhor tem nos dado, porque nós temos visto em outras nações tempos de guerra, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, e nos fortaleça, para que nós tenhamos forças para pregar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado, então, mais uma vez, por separar mais esse tempo para aprender a palavra do Senhor. Eu espero vocês na aula 28, quando nós vamos tratar da segunda parte da Grande Tribulação, continuação e encerramento do capítulo 12 de Apocalipse. Eu espero vocês então, se Deus quiser. Amém?